Olá! Câmara aprova mudança para notificar ex-prefeitos a se defenderem frente à recusa de contas. Universidade Aberta do Brasil tem polo em Campinas. Ivan Capelato faz palestra na Câmara. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Vereador Arthur Orsi usa a tribuna e faz cobranças à prefeitura. Confira. A cobrança do vereador Arthur Orsi, do PSDB, foi feita na tribuna durante a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Ele fez críticas às contratações de funcionários comissionados pela administração municipal e pediu a revisão de contratos com empresas prestadoras de serviço que estão atuando no município. O senhor prefeito precisa, na verdade, enxugar os cargos de confiança. O prefeito e nós aqui criticamos demasiadamente o governo federal pelo excesso de ministérios, pelo excesso de cargos de confiança. Campinas tem 855 cargos de confiança de livre nomeação no governo municipal, sendo que desses quase 600 estão ocupados por funcionários não concursados, pagando altos salários, as empresas públicas inchadas, a Sanasa principalmente, que está passando uma crise financeira seríssima, que deu prejuízo de 20 milhões no último balanço divulgado de 2014, que inclusive ainda não foi para o site, né? Estão demorando para colocar no site, inclusive o balanço social. Se o senhor prefeito quer cortar gasto, ele precisa cancelar esse contrato com a Works de zeladoria nas escolas, porque hoje um jornal da cidade diz que o Conselho de Educação afirmou que tem escola que tem 8 zeladores e que nenhum deles sabem fazer serviço de zeladoria. Contrato de 23 milhões assinado o ano passado. Ele precisa cancelar essa licitação das máquinas, que se gastava antes 11 milhões de locação de máquinas por ano, agora vai se gastar 58 milhões. E o contrato de locação de veículos também, veículos leves, que pagava 8, agora está pagando 23 por ano. Contratos superfaturados, contratos com gordura. O que ele vai fazer? Vai parar de pagar hora extra para servidor. Servidor hoje que acumula função, servidor hoje que tem que prestar serviço em dobro do horário na Secretaria de Saúde, porque a gente vive outra epidemia de dengue. Cortar hora extra na saúde, cortar hora extra de funcionário na educação e manter esses contratos superfaturados em período de crise, manter inchada a máquina nesses contratos. Vereador pede revisão no conceito de moradia popular na discussão do plano diretor de Campinas. O vereador Gustavo Peta, do PCdoB, usou a tribuna nesta quarta-feira para falar sobre a importância da discussão na Câmara do plano diretor do município, que será votado em 2016. Trata-se de um conjunto de regras e princípios que determinam de que forma deve se dar o ordenamento e a ocupação da cidade, levando em conta os aspectos econômicos, ambientais, o sistema viário, econômico, saneamento e infraestrutura. A revisão do plano diretor tem a coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento, mas exige o envolvimento de todas as secretarias, autarquias e empresas públicas do município, além da participação da população. O parlamentar diz que é preciso focar na moradia perto do trabalho. Acredito que o foco desse plano diretor deve ser o da redução das desigualdades entre as regiões e aproximação da ideia da moradia e do trabalho. De acordo com Peta, hoje existem vários problemas de deslocamento de trabalhadores devido ao crescimento desordenado da cidade. Uma cidade que cresceu de forma sem planejamento, que a moradia foi sendo empurrada cada vez mais distante dos locais de trabalho, né, tanto do serviço como da indústria, criando aí um problema enorme na qualidade de vida das pessoas, principalmente por conta das nossas dificuldades na mobilidade urbana e no transporte público. Hoje, as pessoas gastam cada vez mais tempo se deslocando do local que elas moram para o local do trabalho.
O vereador sugere que o conceito de moradia popular seja revisto em Campinas. O plano diretor deve focar sua atenção nisso. É preciso pensar em iniciativas para ocupar terras ociosas que não têm a sua função social garantida, inclusive no centro da cidade, ocupar espaços urbanos no centro da cidade que podem ser utilizados para a moradia popular e também ampliar os serviços, as indústrias, o emprego nas regiões consideradas as regiões periféricas da cidade, as regiões consideradas mais distantes do centro da cidade. No próximo dia 28, a partir das 6h30 da tarde, o vereador Gustavo Peta promove uma discussão sobre o tema no plenarinho da Câmara. Em breve, os ex-prefeitos de Campinas terão oportunidade de se defenderem da recusa de contas do Tribunal de Contas. A Câmara aprovou na última sessão uma mudança que vai garantir também efetividade do Legislativo na votação dessas contas. Veja na reportagem de Rafaela Dias. A Câmara aprovou na última sessão uma alteração no regimento interno da Casa para garantir ampla defesa a qualquer prefeito ou ex-prefeito cujo parecer do Tribunal de Contas do Estado for votado pelos parlamentares. A mudança de autoria da mesa diretora da Casa foi explicada pelo presidente Rafa Zimbaldi. Na verdade, Rafael, nós propomos essa alteração regimental, visto que os prefeitos têm ganhado no Supremo Tribunal o direito de se defender nas câmaras municipais, porque muitas vezes, quando o parecer do Tribunal de Contas chega aqui rejeitando as contas do ex-prefeito, os vereadores acompanham o parecer e não dá direito de ampla defesa ao ex-prefeito. Então, nós, atendendo uma decisão judicial, nós estamos fazendo essa alteração regimental para que os ex-prefeitos tenham direito de defesa, de ampla defesa, e aí sim depois os vereadores podem votar o projeto. Então, num primeiro momento, o ex-prefeito faz uma defesa por escrito, depois ele terá direito também de usar a palavra no plenário durante a votação do parecer da conta dele. A alteração, segundo Rafa, vai permitir que os vereadores tenham também mais segurança para votar as prestações de contas desses ex-prefeitos. É verdade, é muito importante porque nós que já passamos por uma cassação de prefeito aqui, aliás, duas cassações, né, do ex-prefeito e do ex-vice-prefeito, é importante garantir o amplo direito de defesa, até para que os vereadores possam ter conhecimento, né, tanto acompanhando o parecer do Tribunal de Contas e ouvindo o ex-prefeito, né, garantindo esse direito de defesa. Aí o vereador vai poder votar conscientemente, né, acompanhando o ex-prefeito, em favor do ex-prefeito, ou acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Então, essa garantia do amplo direito de defesa é necessário nós garantirmos a todos eles. O presidente explica ainda que a Câmara vai analisar juridicamente se as contas já aprovadas pelos vereadores terão direito à defesa retroativa ou se a medida será implementada apenas nos próximos pareceres do Tribunal de Contas. Aprovando aqui, é um projeto de resolução, ele já vai automaticamente aprovado e faz essa alteração regimental. Aí nós vamos mandar para a Procuradoria Jurídica para analisar as contas anteriores que nós já votamos, né? Se o ex-prefeito terá o direito, né? Aí tornaria um ato nulo a votação e aí nós daríamos esse direito de defesa. Mas isso depende ainda do parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara. A inclusão de jovens no mercado de trabalho será o novo tema de uma comissão especial de estudos criada ontem durante sessão da Câmara. Veja na reportagem de Rafaela Dias como a iniciativa criada pelo vereador Canário pretende auxiliar o primeiro emprego dos campineiros. As dificuldades que os jovens têm enfrentado na cidade para conseguir seu primeiro estágio ou emprego têm preocupado os vereadores da Câmara Municipal de Campinas. Com o objetivo de analisar se a lei de cotas para o menor aprendiz e o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego têm sido cumpridos, o vereador Jairson Canário criou uma comissão especial de estudos. Como já foi secretário de Trabalho e Renda em Campinas, Canário acredita ser um assunto inadiável e preocupante. Quando assumiu cadeira no Executivo, Canário já acreditava ser um assunto importante e, para ele, a comissão vai possibilitar melhor diálogo entre as empresas e os jovens que procuram uma
uma primeira oportunidade. Notei, e por isso foi bem lembrado por ti, por isso que eu trouxe essa ideia de abrir essa comissão na casa. Para você ter uma ideia, as empresas com a média de 100 funcionários, além de ter as vagas garantidas para 5 jovens aprendizes, também para 5 primeiro emprego, e também tem as cotas para pessoas com deficiência. Então, nada melhor do que essa casa estar discutindo essa proporcionalidade dentro das empresas. Inclusive, essas empresas têm até incentivos, né? Incentivos para poder abrir essas portas de emprego para esses jovens da nossa cidade, do estado inteiro. Então, essa comissão ela nos possibilitará também fazer um grande debate com a cidade, com as entidades, e aí sim amadurecer um projeto de lei na cidade, na Câmara de Vereadores, um projeto de lei que poderá ser construído juntamente com as entidades. Preocupado também com a discussão da redução da maioridade penal, Canário avalia que uma solução para tirar os jovens da criminalidade é dando o primeiro emprego para eles. Por isso, o objetivo da nova comissão de estudos será abrir porta para os menores. Eu estou trazendo esse debate para casa, para a Câmara de Vereadores de Campinas, para que a gente possa ter conhecimento com as entidades de como anda esse processo aqui na cidade de Campinas, com as empresas, para que a gente possa fazer uma parceria com esse jovem aprendiz e com o primeiro emprego abrindo porta nas empresas. Porque hoje a gente tem visto discutir muito a questão da redução da idade penal, mas a gente precisa também discutir a oportunidade para o jovem, né, para as pessoas que querem, para esses jovens que querem trabalhar, até mesmo não só por trabalhar, mas pelas necessidades também que se encontram nos seus lares. Então, por isso, a gente está hoje discutindo, formando essa comissão, para que a gente possa fazer esse grande debate na cidade e assim abrir portas de emprego, tanto para o primeiro emprego como para o jovem aprendiz na cidade de Campinas. Canário quer trazer o primeiro emprego também para dentro do Legislativo. Nessa lei eu quero discutir, talvez a gente consiga trazer o jovem aprendiz de novo para dentro da casa, o primeiro emprego, porque se a Casa de Leis, na minha opinião, é a primeira a ter que cumprir essa cota, essa determinação da lei nacional e estadual. Então nós vamos já começar pela nossa casa, tentando trazer de volta o jovem aprendiz e o primeiro emprego. Canário se preocupa ainda com o fato dos jovens não terem experiência para, depois de formados, ingressarem no mercado de trabalho. E para ele, a Câmara tem que se posicionar. Nós temos que correr contra o tempo. Na verdade, os jovens brasileiros precisam de parlamentares que enxerguem um pouquinho mais a vida deles. Não é só criticar o jovem, mas enxergar as necessidades que o jovem precisa. Os primeiros passos da comissão também foram explicados pelo vereador. Eu preciso juntar todas as entidades e ver de que maneira nós vamos juntar com os vereadores que fizerem parte da comissão, né? E aí nós vamos traçar um plano, um cronograma de trabalho. Mas com certeza as entidades que cuidam de criança e adolescente são os primeiros que nós vamos ouvir. Vamos ouvir até a Fundação Casa. Também farão parte da comissão de estudos os vereadores Luiz Carlos Rossini, do Partido Verde, Sidão Santos, do PROS, Gustavo Peta, do PCdoB e Luiz Iabico, do PDT. O psicoterapeuta Ivan Capelato realizou uma palestra na Câmara com o tema A Vida Humana, Perdas e Consequências. A palestra foi organizada pela Escola do Legislativo de Campinas e a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor. A palestra é resultado do último livro do Dr. Ivan Capelato, que surgiu após uma série de entrevistas para 2 jornalistas de Londrina, no Paraná. O tema principal é a necessidade do luto e as consequências que a falta dele pode trazer. Um evento ruim tem que ficar numa lembrança nossa, que é a saudade. Não a saudade de que aquilo foi bom, mas a lembrança de que eu tive um evento ruim. Isso precisa ficar presente. Isso não pode desaparecer da nossa cabeça. Diante de um plenário lotado por servidores e pelo público em geral, Dr. Ivan falou sobre as consequências físicas e psicológicas que a falta de vivenciar o luto pode causar. A irritabilidade é o primeiro sinal de depressão, nas crianças e nos adultos. Tá? A irritabilidade. A raiva constante. Ele está tentando fazer o luto, mas como não deram chance para ele fazer o luto, ele para na raiva. Ele substitui o medo de perder pela raiva.
Estiveram presentes na palestra o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Rafa Zimbaldi, do PP, o vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, e representantes da Escola do Legislativo e da Escola de Governo. E agora as notícias do esporte com Ana Brasil. Com status de o time mais antigo do Brasil, a Ponte Preta vai para os Estados Unidos. No dia 2 de maio, a Macaca vai disputar uma partida amistosa com o Orlando City, que tem em seus quadros o brasileiro Kaká. A única equipe brasileira que já participou do mesmo evento até agora foi o São Paulo Futebol Clube. O futebol feminino do Guarani volta a entrar em ação. A equipe comandada pelo técnico Tomás vai disputar o Campeonato Paulista 2015. A competição começa agora e vai até setembro. O primeiro confronto das bugrinas está marcado para as 10 horas deste domingo, dia 19, contra o América de São Manuel, em Araraquara. O ex-goleiro Edinho, filho do Rei Pelé, vai ter a sua primeira oportunidade como técnico de uma equipe de futebol profissional. O presidente do Mojimirim, Rivaldo, anunciou a contratação do santista para comandar a equipe na sequência da temporada 2015. A estreia de Edinho está marcada para o dia 8 de maio, quando o Sapão inicia sua participação na Série B do Brasileiro diante do Criciúma. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.